Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino e microcontroladores AVR. Conforme vimos na última videoaula de engenharia eletrônica na sexta passada, desenvolvemos um Papai Noel animatrônico utilizando o Arduino. E eu prometi na videoaula que iria explicar detalhadamente o código de controle do animatrônico, então eu trago para vocês aqui o programa completo para controle do animatrônico explicado detalhadamente. Segura aí! E aquele recadinho de sempre, acesse a nossa loja online wrkits.com.br. Tem muitos componentes eletrônicos, kits didáticos, kits baseados em Arduino para você conferir. Acesse, se cadastre e confira todas as nossas novidades e promoções. O código completo para controle do animatrônico está aqui. É interessante de observarmos que este código permite diversas alterações por parte do usuário e não necessariamente precisa ser utilizado com o Papai Noel animatrônico. Você pode desenvolver qualquer animatrônico que vá controlar os olhos e a boca, por exemplo, e então utilizar este código e incrementá-lo para o seu projeto. Na ocasião, na videoaula de sexta, se você não viu, eu sugiro que confira, ficou bem interessante. Desenvolvemos um Papai Noel animatrônico falante, um Papai Noel que reconhece uma pessoa na frente dele e fala e mexe os olhos. Então ficou bem bacana. O programa de controle completo está aqui. Tudo que vamos precisar de bibliotecas externas é a servo.h. E aí temos aqui o mapeamento de hardware. No mapeamento de hardware temos a mensagem 2 e a mensagem 1, que estão no digital 6 e 7. Estes dois pinos de mensagem são os pinos do módulo de voz que utilizamos, que é um ISD1932. Então, os digitais 6 e 7 estão conectados às mensagens 1 e 2 do módulo. E aí temos o servo da boca, que eu conectei no digital 8, o servo dos olhos no digital 9. Right Eye, que é o olho direito, e Left Eye, que é o olho esquerdo, estão no 10 e no 11. E aí temos o pino de eco e trigger, que estão no 12 e no 13. Percebam que com o mapeamento de hardware, que é simplesmente utilizar a diretiva define, criando apelidos para os pinos digitais do Arduino, seu código já fica muito mais intuitivo. Você vai utilizar aqui mensagem 2 e 1 no decorrer do código, o servo mouth, que é o servo boca, o servo eye, que é o servo olho, e aqui são os LEDs do olho direito e do olho esquerdo. Então também temos aqui o pino de eco, que é do sensor de ultrassom. Utilizamos um sensor de ultrassom para reconhecer uma pessoa, e o pino de trigger do sensor de ultrassom. O sensor de ultrassom você conhece, é o HC-SR04, bem fácil de encontrar no mercado e baratinho. Precisamos de funções auxiliares e foram desenvolvidas a Measure Distance, que é para medir a distância a partir do sensor. Eu optei por não utilizar a biblioteca ultrasonic.h e desenvolver essa função aqui, Measure Distance, apenas com as funções já do Arduino, para facilitar mais ainda o código e deixar o desenvolvimento mais interessante. E aí Trig Pulse, para gerar o pulso para o sensor de ultrassom. Para quem não sabe, o sensor de ultrassom precisa de um pulso de 10 microsegundos para funcionar. Este pulso é gerado com o Arduino e aplicamos no pino de trigger. Toda vez que ocorre o trigger, ou seja, esse pulso de 10 microsegundos, ele faz a leitura, ele envia os sinais de ultrassom, recebe e aí gera na saída o sinal de eco, que é um pulso em nível alto diretamente proporcional à distância a que ele se encontra de um obstáculo ou objeto. A função Merry Christmas é a função que controla o animatrônico, que no caso é um Papai Noel animatrônico, e informa e fala Feliz Natal e outra mensagem. E tem a função Actuators, que é para controlar os atuadores, que são os servomotores e também os LEDs. Como você sabe, também a biblioteca servo.h precisa de declaração de objetos. Então precisamos declarar com a instrução servo, aqui em laranja, 2 objetos, um para cada servo. Então eu chamei de myServoEye e myServoMouth, o servo que controla os olhos e o servo que controla a boca.
Só revisando, na videoaula eu ensinei detalhadamente a construção mecânica também do animatrônico e todas as ligações eletrônicas, para você que não conferiu ainda. E aí de variáveis globais, galera, tudo que vamos precisar é de uma variável dist centímetro que armazena a distância em centímetros, a distância do sensor de ultrassom. E aí void setup, configuramos entradas e saídas. A única entrada será o pino de eco do sensor de ultrassom. O sensor de ultrassom tem a saída eco, e essa saída, que é aquele pulso proporcional à distância, tem que ser aplicada a uma entrada do Arduino. Por isso o pino de eco é declarado input, como entrada. O comando .attach designa o respectivo objeto do servo ao pino em que ele está sendo controlado. No caso, o servo I, se você observar na diretiva define, está aqui, o digital 9. Então estamos dizendo que o objeto mais servo I está associado ao pino servo I, que é o digital 9. O mesmo para o servo da boca, que está aqui no digital 8. Depois disso, colocamos em nível alto os pinos de mensagem. As mensagens daquele módulo de voz são ativas em nível baixo, portanto, iniciamos em nível alto para que elas não saiam rodando. Então, temos que deixar em high. E aí iniciamos os servos de modo a deixar a boca fechada e os olhos em uma posição centralizada, que o servo dos olhos fará com que eles subam e desçam, e o servo da boca fará o movimento da boca, abrir e fechar. E aí um delay de 1 segundo para aguardar 1 segundo antes da operação. Vejam o quão simples é a função void loop. Na função void loop, como estamos utilizando diversas funções auxiliares desenvolvidas, ela só tem a variável global dist centímetro recebendo a measure distance, que esta função vai retornar o valor de distância para a nossa função principal, e o teste da distância centímetro. No caso, configuramos para 20 centímetros. Se houver um obstáculo ou uma pessoa ou qualquer coisa a menos de 20 centímetros do sensor de ultrassom, que no caso colocamos bem no nariz do animatrônico, o sensor de ultrassom, ele vai efetuar então a movimentação. Então ele fala as mensagens, movimenta os olhos e movimenta a boca. E aí um delay de 100 milissegundos para atualizações. Abaixo da função principal, então temos as nossas funções auxiliares, o desenvolvimento delas. A measure distance é a mesma utilizada naquele programa para o robô com sensor de ultrassom que desenvolvemos aqui no curso esses tempos. Portanto, ela tem uma variável local do tipo pulse, que armazena o valor de tempo em microsegundos da saída de eco. Aqui estamos chamando já a função trigPulse para trigar o pino de trigger do sensor. E aqui com a função do Arduino, a pulseIn, vamos armazenar o tempo em que o eco fica em nível alto. E salvamos aqui. Com isso já temos em microsegundos prontinho, sem nenhuma dificuldade, o tempo que a saída de eco do sensor fica em nível alto. E aqui todo o cálculo, para quem gosta de cálculo, desenvolvido como comentário, tudo baseando-se no datasheet do sensor de ultrassom. O datasheet do fabricante também nos sugere para dividir o tempo em microsegundos por 58, uma constante 58, que retorna o valor em centímetros. Por isso, este comando return pulse, que é o valor em microsegundos dividido por 58. Ou seja, nossa função measure distance vai retornar o valor já em centímetros, e este valor em centímetros armazenamos na variável de distância. Bem tranquilo de entender, ainda mais para quem já conhece esse sensor de ultrassom. A função trigPulse gera o pulso de 10 microsegundos, então colocamos o trigger em high por 10 microsegundos com esta função aqui, e depois colocamos ele em low novamente. Na Merry Christmas, primeiro acionamos a mensagem 1, se você observar está em low, o módulo de voz ativa as mensagens em low, como eu mencionei, e deixamos a mensagem 2 em high. Aguardamos 70 milissegundos, apenas para garantir que realmente será acionada esta mensagem, e aí com um laço for
e uma variável de iterações, repetimos 5 vezes a função actuators. E depois acionamos a mensagem 2, aqui está em low, e a mensagem 1 está em high, portanto ela está desativada. Novamente 70 milissegundos para garantir que ela será acionada, e mais um laço for com 5 iterações, ou seja, repete a função actuators 5 vezes. E a função actuators está aqui embaixo, não tem mistério nenhum, ela movimenta o servo da boca, e estes ângulos todos foram obtidos de forma empírica, ou seja, eu testei na prática qual ângulo que faria a boca abrir e a boca fechar, e qual ângulo que faria os olhos ficarem para cima e para baixo. E com isso eu obtive os valores de 80 e 180 para a boca, e 105, isso é em graus, a posição do eixo do servo em graus, 105 para o servo Y. Então, movimentamos a boca, ligamos os LEDs que estão dentro dos olhos, e aí movimentamos os olhos e desligamos os LEDs que estão dentro dos olhos. E percebam, portanto, que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 delays de 200 milissegundos. A função actuators leva 1 segundo para ser executada, somando estes tempos. E aí, multiplicando por 5 com estas iterações, temos o tempo de 5 segundos. Por que 5 segundos? Porque é o tempo aproximado de cada mensagem. Cada mensagem de voz gravada no módulo tem a duração de aproximados 5 segundos. Então, enquanto o módulo reproduz a mensagem, vamos executar a função actuators 5 vezes para que ele movimente os olhos, acenda o LED que está nos olhos, movimente a boca por 5 segundos para dar tempo e ter uma certa sincronia entre a boca do animatrônico e a mensagem falada. Galera, este é o código. Eu acho que ele ficou bem simples de entender, então você pode atualizá-lo, modificá-lo como quiser, por exemplo, aumentar esta distância aqui. Se você colocar na sua loja, por exemplo, no hall de entrada, você pode colocar essa distância para 1 metro ou 2 metros, por exemplo. Enfim, você pode usar a sua imaginação para melhorar este código à vontade. É claro que está disponível para download. Vamos conferir o resultado prático deste Papai Noel animatrônico com este código aqui. Confere aí. E aí, quando aproximarmos a mão AWR Kids deseja a todos um Feliz Natal. Vejam que está funcionando. Então aproximamos do sensor, ele move os olhos, liga os LEDs, movimenta a boca e fala as mensagens. AWR Kids deseja a todos um Feliz Natal. Este foi mais um vídeo do seu curso de Arduino, hoje com uma análise de software, então o programa para controle de um animatrônico. No exemplo, um Papai Noel animatrônico falante, mas você pode utilizar para outros animatrônicos que você desenvolver baseando-se neste projeto. Agora clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todo mundo que isso nos ajuda pra caramba. Se inscreva aqui no canal, você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção e também peça para os seus amigos se inscreverem para nos ajudar bastante aqui com esse projeto, beleza? Aqui tem vídeo todo dia, muitos cursos e muitos projetos para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima!